Bom dia, queridos irmãos e amigos que estão conectados no nosso canal. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus. A nossa revista, o tópico da nossa revista é o Sermão Profético. A nossa lição é a lição de número 11 da nossa revista. E o texto bíblico é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 37. E o nosso texto áureo está registrado no próprio capítulo 13, no versículo 35. Deste capítulo, nós podemos extrair 4 lições importantes, 4 subtópicos, que são eles: o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. Nós vamos acompanhar também na nossa revista, que está bem recheada de informações. O nosso autor foi feliz em suas linhas, na sua colocação aqui, e nós vamos destrinchar a nossa lição. Mas, primeiramente, nós vamos orar, pedir a Deus que nos capacite, que nos oriente, e nos dê capacidade para que nós possamos aqui, juntamente, estudarmos a sua palavra. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos por tu nos dar essa capacidade de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra. Senhor, que tu possas dar-nos capacidade suficiente para que nós possamos extrair ensinamentos importantes da tua palavra, para que nós possamos pôr em prática no dia a dia. Dar-nos compreensão do teu texto. Ensine-nos, Senhor, assim como tu ensinaste aos teus discípulos. É a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, irmãos, queridos amigos, a nossa lição, o tópico da nossa lição, o título da nossa lição, propriamente dito, é o Sermão Profético. Como já dissera antes, extraído do capítulo 13 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Como nós podemos observar, são ensinamentos, são instruções proferidas por Jesus Cristo aos seus discípulos. Quem eram esses seus discípulos que Jesus, num momento particular, estava ensinando? Pedro, Tiago, João e André. Os 3 primeiros também faziam parte no momento da transfiguração. São momentos ímpares em que Jesus escolhia alguns discípulos para ensinar, para pregar as suas palavras. O sermão profético tem algumas peculiaridades que nós podemos extrair. Da sua profecia, nós podemos observar que tem eventos que já se concretizaram, ou seja, já se cumpriram, e outros eventos que ainda estão se cumprindo e vão se cumprir. E dentre essas correntes doutrinárias a respeito do sermão profético, existem 2 correntes, são as chamadas correntes preteristas e a corrente futurista. A corrente preterista, se refere a pretérito, ou seja, aquilo que já se passou, aquilo que já se cumpriu. E os eventos futuristas, como o próprio nome já diz, eventos que ocorrerão no futuro. E no ensinamento, no decorrer do texto do capítulo 13, Jesus Cristo aqui mescla passagens que vai acontecer num momento iminente, num futuro próximo, e eventos que vão ocorrer num futuro longínquo, um futuro distante. Nós vamos ler aqui algumas passagens da Bíblia, e também vamos
extrair informações da nossa revista. A revista A Doutrina, né? O que o nosso autor extraiu do tipificado aqui no capítulo 13 do livro de Marcos. Para começar, nós vamos ler aqui os primeiros 4, 5 versículos do texto bíblico. E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Ou seja, vamos fazer um breve comentário a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Jesus estava ensinando na sinagoga, no templo. Estava no templo ensinando. Como nós podemos observar, alguns versículos anteriores ao capítulo 13, ele fala sobre a oferta da viúva, censura os escribas e fariseus e fala sobre Cristo, o filho de Davi. Ele ensinava no templo. E ao sair do templo, ele se assentou em frente ao templo no Monte das Oliveiras. E os discípulos olharam para o templo num momento assim de admiração pela beleza do templo. Eu creio que o templo era um templo assim bastante uma suntuosidade, uma oponência de admirar todos ali que chegavam em Jerusalém. E ele fala: olha, mestre, que templo. Mas Jesus não imediatamente, né, ele fala para os seus discípulos: vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram meio assim espantados com esse dizer de Jesus, esta resposta de Jesus Cristo. Aí nós sabemos uma particularidade, que os templos servem para nos congregar. Recentemente nós inauguramos o Templo de Educação Cristã em nossa igreja, agregando ao templo da primeira igreja batista. Quem teve a oportunidade de visitar a nossa igreja, recentemente foi inaugurado esse edifício de educação religiosa, um edifício de 5 andares, onde ali várias salas com ar-condicionados, cadeiras aconchegantes, cujo objetivo é proporcionar conforto e congregar os membros e outras pessoas que possam utilizar para ser local do estudo da palavra de Deus. É muito importante para a vida da igreja que espaços sejam adicionados à igreja. Isso significa que a igreja está crescendo, não só em espiritualidade, mas também em tamanho, em grandeza. Podemos observar também alguns templos na Europa, como a Sagrada Família em Barcelona, em que faz parte do roteiro turístico ali naquela cidade.
Inclusive, são cobrados cerca de 20 euros para que as pessoas, os turistas, visite aquele templo, aquela grande oponência. E realmente nós observarmos é uma coisa muito linda. Mas Jesus não deixou levar pelos que os discípulos disseram. Olha, mestre, que templo, que pedras, admirando a sua beleza. Mas Jesus, ele não se importa com a beleza de templos, ele se importa com um templo, é o templo do Espírito Santo. E qual é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo, em que, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, como nós o aceitamos, aí sim, realmente, ele vem e faz em nós morada. Para aqueles que o aceitaram, para aqueles que tomaram uma decisão diante de Jesus Cristo, o aceitaram como único e suficiente Salvador. O comentarista da nossa lição, ele chega a fazer o seguinte comentário. Um dos discípulos destaca a magnificência do templo. Jesus é categórico ao afirmar que toda aquela imponência seria completamente destruída. Para o judeu, o templo simbolizava a estabilidade, a presença de Deus no meio do seu povo. Não é de se admirar que os discípulos tenham ficado pasmos ao ouvir que ele seria totalmente derrubado. O juízo divino era certo, um fato confirmado pela história quando, em 70 d.C., o templo e a cidade foram deixados em ruínas sob o comando do Tito. Aprendemos que um suntuoso edifício não reuniria seu povo, mas a pessoa de Cristo nos coloca em definitivo na presença de Deus. É o nosso templo. Tudo aquilo que tem a pretensão de substituir o que realmente nos congrega diante de Deus será completamente destruído. O sermão profético de Jesus salienta dois grandes acontecimentos: o evento imediato do estado de Jerusalém e o acontecimento da vinda de Cristo em glória. E nós podemos pontuar aqui, no decorrer do nosso estudo, examinando o texto do capítulo 13, nós passamos aqui o sermão profético, a grande tribulação. E diz assim um texto: ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre um telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de suas casas. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não deis créditos, não acrediteis. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, aos escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ou seja, Deus não nos deixou ser enganado. Ele dá as instruções aos seus discípulos e nós temos a oportunidade desses textos estarem inseridos no Evangelho e nós também temos a oportunidade de tomarmos conhecimento do sermão do monte. Vamos passar aqui o que o autor do texto fala sobre essa passagem que nós acabamos de ler. No versículo
14 a 23, ele diz assim: abominação é uma expressão extraída de Daniel. Entre os judeus era usada para descrever a idolatria ou o sacrilégio, profanação. Nestes versículos, Jesus faz mais uma vez referência imediata à profanação do templo pelos romanos, respondendo à pergunta que os discípulos fizeram sobre a destruição dele. As instruções dadas em 13, 14 a 18 parecem se encaixar melhor nessa ocasião da invasão e destruição de Jerusalém pelos romanos, quando o sangue corria como rio dentro da cidade. A única maneira de poupar a vida era de se esconder no telhado, fugir ou não entrar na cidade. A expressão naqueles dias é uma referência clara ao fim dos tempos. Serão tão difíceis que, para serem suportados, Deus os abreviará. Essa situação calamitosa será o contexto ideal para falsos messias serem proclamados. Seus seguidores serão fanáticos, proclamarão enfaticamente: eis aqui o Cristo, o Messias. Eles terão poderes sobrenaturais, impressionando e enganando com seus milagres a muitos. Se possível, enganarão os escolhidos. Se possível. Mas, graças a Deus, isso não será possível. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, estará nos protegendo, estará nos dando o suporte espiritual necessário para que nós não sermos enganados, nós não sermos atingidos pelos falsos profetas. Se possível, mas não é possível. Nós vamos ler mais o texto aqui. O sermão profético continua: a vinda do Filho do Homem, registrado aqui no versículo 24 ao versículo 31 de Marcos, que diz assim: ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse texto aqui fala sobre a vinda em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir para buscar a sua igreja, os remidos, aqueles que salvaram, aqueles que aceitaram, que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Naquele momento ele vai buscar a sua igreja, recolher a sua igreja para a sua glória. E neste momento que o texto fala aqui, vários fatos, vários fenômenos da natureza vão ocorrer, como diz aqui: e as estrelas, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. São situações, são fenômenos que ocorrerão antes da vinda de Jesus Cristo. Na iminência dele vir, eu digo antes, naquele momento, em que esses fenômenos vão ocorrer. Então o texto diz: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nas nuvens. Ele não descerá à terra. Nas nuvens. Ele vai a sua igreja, buscar a sua igreja para que esteja com ele na glória. Nós devemos ficar bem atento, porque Jesus Cristo aqui, ele passa esses ensinamentos aos seus discípulos. Ao passar aos seus discípulos, nós estamos tendo também essa oportunidade sobre a sua profecia. Profecia esta que eles já foram cumpridas na destruição do templo, na entrada em Jerusalém,
em que os romanos ali sitiaram aquela cidade, houve um grande derramamento de sangue, milhares e milhares de pessoas foram mortas naquele evento. Então foi concretizado. Então aquele templo suntuoso, aquela oponência foi toda destruída, mas tem algo que não consegue destruir, é o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador. Quando nós perseveramos até o fim. Graças a Deus por isso, porque os templos são templos físicos, feitos de materiais, são destruídos, mas nada pode destruir o templo do Espírito Santo de Deus, conforme ele diz aqui. Nem mesmo os falsos cristos, isso mesmo, os falsos cristos, nem os falsos profetas, que o texto mesmo diz, se possível fosse, enganariam, mas nós estaremos protegidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque ele é que nos protege, ele nos capacita, ele é que nos orienta, todas as coisas. Porque Deus, quando Jesus subiu, ele diz, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E continuando o texto aqui, diz, aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é fato. Nós vemos vários fatos, vários acontecimentos, vários acontecendo atualmente. Hoje, nós temos ciência de vários eventos que estão ocorrendo no mundo. Nós temos o privilégio hoje de ter informações que nós temos a velocidade da luz. Fatos que acontecem do outro lado do planeta, nós tomamos conhecimento aqui imediatamente. O que não ocorria antes. Nós temos o privilégio de sabermos que fatos já ocorreram no passado, que a profecia do Sermão do Monte já se cumpriu. Parte da sua profecia já se cumpriu. Muitos outros já têm se cumprido. Guerras e guerras, terremotos e mais terremotos têm se cumprido. Nós somos testemunhas de tudo que tem ocorrido recentemente. Dando continuidade à nossa lição, vamos ver aqui o que o autor fala sobre o alerta, né? O alerta continua. Abominação é uma expressão extraída de Daniel. Entre os judeus era usada para descrever idolatrias ou sacrilégio. Nesses versículos, Jesus faz mais uma vez referência imediata à profanação do templo pelos romanos, respondendo à pergunta que os discípulos fizeram sobre a destruição dele. As instruções dadas no 13, do 14 ao 18, parecem se encaixar melhor nessa ocasião da invasão e destruição de Jerusalém pelos romanos, quando o sangue corria como rio dentro da cidade. A única maneira de poupar a vida era se esconder no telhado, de fugir ou não entrar na cidade. A expressão naqueles dias é uma referência clara aos fins dos tempos. Serão tão difíceis que, para serem suportados, Deus o abreviará. Essa situação calamitosa será o contexto ideal para falsos messias serem proclamados. Seus seguidores serão fanáticos, proclamarão enfaticamente: eis aqui o Cristo, eis o Messias.
eles estarão, eis aqui o Cristo, o Messias, eles terão poderes sobrenaturais, impressionando e enganando com seus milagres, e muitos, se possível, enganarão os escolhidos. Se possível, como já disse anteriormente. Quando ele vier, 24 ao 27, a descrição dos acontecimentos que precedem a segunda vinda de Cristo evidencia um triunfo, glória e publicidade notória. O estudioso Buckley comenta: quando lemos as palavras de Jesus a respeito da segunda vinda, devemos lembrar que não nos está dando um mapa da eternidade, nem de um calendário do futuro, mas sim está usando simplesmente a linguagem e as imagens que muitos judeus conheciam e tinham usado durante séculos antes dele. O que Jesus profetizava não era estranho a seus ouvintes. O cenário construído por ele fazia parte daquela realidade. Devemos evitar aqui um literalismo extremo. Todavia, não temos motivo para não entendermos que essas expressões se referem às alterações celestiais que precederão imediatamente a volta de Cristo. Salta aos olhos verdade luminosa do triunfo final de Jesus. O Messias sofredor virá em glória, buscar aqueles que ele mesmo adquiriu a preço de sangue. O uso da terceira pessoa na frase "então verão" sugere que aquele dia será um ato público e notório, e seu povo será reunido nos quatro cantos da terra para viver com Jesus Cristo eternamente. Graças a Deus por isso. Nosso texto aqui da revista ele é bem explícito quando ele se refere a isso. Vamos entrar no versículo 28 e 32, sobre o fim, como ele comenta aqui. Assim como o brotar das folhas da figueira é o prenúncio do verão, esses acontecimentos são o prenúncio destas coisas. Jesus, em seu sermão, está sempre alternando entre a destruição de Jerusalém e o final dos tempos. Destaquemos que, desde sua ida para o céu, o relógio do fim dos tempos entrou em contagem regressiva. Sim, estamos vivendo o fim dos tempos. A parábola é apenas uma demonstração da verdade dos acontecimentos futuros. Quando essas coisas começarem a acontecer, entenderão que a consumação do século estará às portas. A frase "em verdade vos digo" que esta geração, quando ele diz isso, se refere à geração viva, quando Cristo estava falando. Durante a vida dela, todas essas coisas aconteceriam, no que se refere à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Enquanto a hora e o dia exato da volta de Cristo não podemos ser discernidos pelo homem, mesmo que muitos tentaram sem êxito. Na verdade, o momento só é conhecido por Deus, Pai. A declaração de que o Filho não sabe o momento da consumação deve ser entendida à luz da sua autolimitação durante os dias de sua humilhação. Ele em breve virá. Ou seja, Jesus Cristo sabe. Ele na sua glória, porque Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Então ele sabe o dia exato da sua vinda. Como ele fala aqui, só o Pai sabe, nem o Filho. Porque se ele falasse aqui naquele momento que ele sabia quando ele viria, abriria espaço para os discípulos interrogarem ou especularem exatamente o dia exato da sua vinda. Mas ele chega aqui e fala, nem o Filho, somente o Pai. E nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa, e Jesus, ao subir aos céus, na sua glória, com certeza ele sabe o dia. Nós é que temos que sermos cautelosos, sermos vigilantes, para nós não sermos surpreendidos. Conforme diz aqui o texto, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos, mas nós podemos tomar ciência das coisas que estão acontecendo. Dos fatos que já aconteceram
e dos que estão por vir, que ocorre no mundo, são guerras e guerras, terremotos e mais terremotos. Então nós estamos num limiar dos tempos. É como se nós tivéssemos, plantado uma vinha e nós acompanhássemos constantemente ali até sabermos quando está prestes nós colhermos aquele fruto. E Jesus nos dá esse entendimento. O Espírito Santo nos revela quando será a vinda do Filho do Homem. Está perto, porque o tempo nosso tempo é limitado. Nós devemos se preocupar com o nosso tempo, que o nosso tempo é como um conto ligeiro. Nós aparecemos e logo nós desaparecemos. Nós temos pouco tempo de vida. Deus, Jesus Cristo, é atemporal. Nós não somos limitados. Nós, homens, somos limitados pelo tempo. E a nossa preocupação é que nós sejamos vigilantes, estejamos em perfeita comunhão com o Pai, examinando as Escrituras, procurando examinar versículo por versículo, capítulo por capítulo, letra por letra, o cumprimento da sua palavra. Graças a Deus nós temos essa oportunidade, porque nós temos liberdade de expressão, nós temos os meios de comunicação para que nós possamos levar a palavra aos 4 quadrantes da terra. Graças a Deus por isso que nós temos essa oportunidade. Mas tem em outros continentes não tem esse privilégio. Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele será pregada em todos os recantos da terra. Não terá ninguém será por inocente. Então, graças a Deus, você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós temos essa oportunidade de estarmos neste momento extraindo lições importantes a respeito da palavra de Deus, que nós possamos estar vigilantes, porque o último texto que nós vamos ler aqui, diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Aí ele vem finalizando aqui no versículo 37, o último versículo do capítulo 13. E as coisas que vos digo-os a todos, não somente os discípulos, não somente a Pedro, Tiago, João, nem André. Ele fala, as coisas que vos digo, o que ele estava dizendo ali a respeito das profecias, digo a todos, vigiai. Vigiai é a ordem que ele dá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo através do nosso canal. Vamos orar agora e agradecer a Deus por esse estudo, que nós podemos pôr em prática, que nós podemos ser verdadeiros vigilantes das profecias da palavra de Deus. Oremos? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por nos ter dado conhecimento das tuas revelações e que o teu Espírito Santo possa cada vez mais nos dar entendimento da tua palavra. Peço que tu abençoe a todos que estão nos ouvindo através desse canal e que ele possa alcançar muitas pessoas, Senhor, em todas as partes das 4 partes do nosso planeta. Muito obrigado, é a oração que te faço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.